a 11. Com certeza nós iremos hoje até o verso 11, provavelmente somente até o verso 7, mas vamos fazer a leitura de todo esse trecho, que é a continuação do capítulo 2, aquilo que falamos na semana passada, dos versos de 1 a 4. Vamos fazer a leitura a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, por aquilo que temos diante de nós, e é por meio dela que vivemos, ó Pai, é o nosso alimento, é o nosso pão, é a nossa água, é aquilo que traz, ó Senhor Deus, vida para nós, porque ela representa o próprio Cristo. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor esteja edificando a sua igreja por meio dela, que o Senhor esteja trabalhando cada coração, que o Senhor esteja, Senhor Deus, implantando no coração de cada um as tuas verdades, e aos poucos, Senhor Deus, possamos ter em nós a imagem, Senhor Deus, de Cristo sendo formada em nós. Como é importante essa vida dominical, esse momento dominical, que Deus fala por meio dos seus ministros ordenados, através da sua palavra, Pai, no meio do seu povo, diante da congregação, Pai, do povo da aliança, do povo do pacto. E nesses momentos, o Senhor está edificando a sua igreja, Senhor Deus, está formando Cristo nela, através da pregação e do ensino da tua palavra, e que possamos reter, ó Pai, essas coisas em nosso coração, nos dando capacidade para ouvir, para também ensinar, mas para ouvir a tua palavra e a tua voz, Senhor Deus. E que tudo o que tenha sido dito e pregado, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, não seja em vão, Pai. Tenha misericórdia de nós. Não permita, Senhor Deus, que a sua palavra seja nos dada, Senhor Deus, e não alcance o nosso coração. Clamamos por isso. E que ela esteja mudando, Senhor Deus, as nossas vidas, transformando-nos, ó Pai, a imagem do nosso Filho. Fala ao nosso coração, vai além das capacidades humanas, ó Pai, tanto de expor quanto de ouvir a tua palavra. Nos auxilia com o teu Espírito, e assim edifica a tua igreja e glorifica o teu nome. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na semana passada nós encerramos, né? Não é um encerramento, porque é uma continuação, mas esse pequeno trecho aqui da exortação do apóstolo Paulo, né, exortando aqueles irmãos em Cristo a humildade, a unidade e a solicitude para com os irmãos. E aí nós vimos o apóstolo Paulo começando com uma condicional, dando a ideia de que se essas coisas estão presentes na vida de vocês, ou seja, se vocês receberam todas essas dádivas de Deus na vida de vocês, vocês devem ter o mesmo sentimento, ser unido de alma, nada fazer por partivarismo ou vanglória, e não terem cada um em vista o que é propriamente seu. E nós vamos perceber que essas coisas vão apresentar o quê? A vocação de Deus em nós, a nossa salvação, ou como ele fala aqui, no verso 27, a vida de modo digno do Evangelho, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E é dessa forma que, em particular, aquela igreja e todos nós precisamos viver, de conformidade com o nosso chamado. Em especial aqui, o apóstolo Paulo está apresentando esses três aspectos de humildade, solidariedade e unidade. E agora,
ele mostra o fundamento disso, ou o exemplo para isso. Aqui, nesses versos, do verso 5 em diante, nós temos o padrão do evangelho proposto para a nossa imitação. Ele vai dizer: tende em vós mesmos o sentimento que houve em Cristo Jesus. Era esse exemplo que nós deveríamos seguir. E Paulo faz isso para realçar essa exortação feita nos versos anteriores e indicar a força necessária para se conformar a esses princípios. O apóstolo está apontando o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para salvar a outros. Ele renuncia a si mesmo e assim ele alcança a glória, o que nós vamos ver na segunda parte, ou seja, a partir do verso 9 até o verso 11. E é interessante porque a humildade que Paulo exortou por meio de palavras nos versos anteriores, como nós vimos, agora ele nos recomenda por meio do exemplo de Cristo, apresentado nos versos de 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humildade que Paulo exorta nos versos anteriores, agora ele mostra pelo exemplo de Cristo. E nos versos de 9 a 11, nós vamos perceber que ele vai nos atrair a esse tipo de comportamento, não somente pelo exemplo de Cristo, agora em segunda instância, pelo caminho, porque esse é o caminho pelo qual nós vamos alcançar a verdadeira glória. Então Paulo chama a nossa atenção para termos esse tipo de solicitude, esse tipo de comportamento, imitando o exemplo de Cristo, por ser essa a regra de vida. Esse é o padrão de vida estabelecido por Deus para o seu povo, para o homem de uma forma geral, mas para o seu povo de forma particular. A humildade, a unidade, a solicitude, e agora ele nos atrai a esse comportamento, mostrando o fruto desse comportamento, ou seja, os benefícios desse comportamento. Por meio dele, o Senhor Jesus alcançou a glória. E nós deveríamos também seguir esse exemplo, para também alcançarmos uma glória. E que glória seria essa? Nós falamos isso na semana passada, Lucas capítulo 18, verso 14. Parábola do fariseu e do publicano. A Escritura diz que aquele fariseu se exaltou diante de Deus. E aquele publicano se humilhou. E ele foi o quê? Exaltado. E como essa exaltação se manifesta? A Escritura diz que ele volta para casa o quê? Justificado. Ele se humilhou diante do Senhor. E o Senhor o exaltou, ou seja, o justificou. E esse é o exemplo que nós temos que seguir na Escritura. Nós vamos nos humilhar para glorificar o nome de Deus. Nós vamos nos humilhar, vamos nos tornar humildes, seremos humildes, porque isso é o que exige a nossa vocação, porque esse é o exemplo do nosso Senhor, e se Ele com esse comportamento foi glorificado, nós também seremos. Nós seremos glorificados diante do Senhor, seremos exaltados. E o que essa exaltação significa? Nós seremos reconhecidos como seus filhos, nós seremos justificados nele, e sobre nós vai repousar a sua graça e o seu poder. E isso vai mostrar a disposição do nosso coração e quem realmente somos. Wolfgang Músculos diz o seguinte: assim, somos unidos numa parceria totalmente unificada e genuína com Cristo, de modo que, a menos que não sejamos regenerados, percebemos as coisas como Ele percebe. E assim, este é o significado: se somos de Cristo e o Espírito de Cristo vive em nós,
Não devemos ter entre nós os pensamentos que caracterizam os filhos desse século, mas devemos imitar e retratar a mente que foi revelada à nossa mente. Paulo vai dizer isso, ele vai mostrar isso, e a exortação dele é essa: porque se vocês são filhos do Deus Altíssimo, se há alguma consolação, se há entradas afeto, ou o contexto que nós usamos em Efésios capítulo 4, versos de 1 a 3, que se nós somos salvos, se nós fomos resgatados, fomos chamados, fomos vocacionados por Deus, nós devemos apresentar essas coisas necessariamente em nossas vidas. Nós devemos demonstrar isso no nosso dia a dia, não somente para com Deus, mas para com os nosso próximo. Matthew Henry vai dizer que os cristãos devem ter o mesmo sentimento de Cristo, e assim imitarmos a sua vida, se queremos nos beneficiar de sua morte. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 9, ele vai dizer assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se nós temos o Espírito de Cristo, nós temos capacidade de viver dessa forma. E a capacidade não está em nós, mas está na graça de Deus na nossa vida por meio do Espírito Santo, por meio da transformação, da lavagem, que é representada aqui no batismo, da lavagem de água, ou seja, da purificação do Espírito em nossas vidas. Nós temos condições de vivermos assim, por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. E é por isso que ele exorta aqueles irmãos a agirem dessa forma. E de que forma? Da mesma forma que Cristo agia. Nessa perspectiva, nós poderíamos perguntar: qual era o sentimento de Cristo, então? Está claramente demonstrado aqui. O sentimento dele era que ele era real e notavelmente humilde. A humildade presente na vida de Cristo era uma coisa real, não era uma coisa fictícia. Ele era sim um homem humilde. Ele tinha essa humildade como fruto do Espírito Santo de Deus na vida dele, por ele ser o próprio Deus também. Mas essa humildade que ele tinha o caracterizava como verdadeiramente homem. E nós precisamos aprender isso com ele. Ele disse isso. Mateus capítulo 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor Jesus chama a nós, seu povo, a sua igreja, a nos parecer com Ele. E Ele nos chama a aprender com Ele mansidão e humildade de coração, porque Ele realmente era manso e humilde. Sobre Ele repousava completamente o poder de Deus. Há algumas coisas na vida de Cristo que você diz assim: por que isso é necessário? Mas algumas coisas aconteceram na vida do Senhor Jesus para mostrar a sua própria condição, para mostrar que ele era homem, para mostrar que ele estava debaixo da lei, para mostrar que ele submetia em tudo ao Pai e submetia a mão vingativa de Deus sobre ele, por nossa causa, por amor a nós. E a Escritura nos chama a agir como Cristo, a sermos humildes como Ele. Matthew Henry faz a seguinte exortação a respeito disso. Ele diz assim: se somos de fato humildes, devemos sentir o mesmo. E se queremos ser semelhantes a Cristo, devemos ser humildes. Devemos andar no mesmo espírito e nos mesmos passos do Senhor Jesus, que se humilhou a si mesmo a ponto de sofrer e morrer por nós. Não somente para satisfazer a justiça de Deus e pagar o preço da nossa redenção, mas para servir de exemplo, para que sigamos os seus passos.
É muito claro na Escritura, o apóstolo Paulo chamando aqui a nós imitarmos a Cristo, nesse particular, na humildade, a termos o Espírito de Cristo. Quando temos esse Espírito de Cristo, nós temos condições de demonstrar essa humildade de coração, porque Ele habita em nós. Martin Bucer, um teólogo e pastor reformado alemão, mostrando que a humanidade de Cristo deveria assegurar a nossa, ele diz que como apenas a fé reconhece e aprecia corretamente os imensuráveis benefícios do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, a fé constantemente os recorda para uma nova celebração e mantém esses benefícios em meditação sempre nova. Por isso segue-se que aquele que tem fé deve obter a mesma disposição que Cristo teve, a saber, embora existindo em forma totalmente divina, Cristo não considerou essa semelhança como Deus como uma usurpação, mas despiu-se, assumiu a forma de servo e tornou-se como qualquer homem, humilhou-se ainda mais e mais e se tornou obediente até a morte, sim, morte de cruz. E ele continua dizendo, se um coração crente meditar sobre isso, ficará tão estimulado a amar seu Salvador e Senhor, que renunciará completamente a si mesmo, se esvaziará e pensará, se o eterno Filho de Deus, seu Salvador e Senhor, não veio para ser servido, mas para servir aos outros, se ele entregou sua alma por você e para a libertação de muitos, se ele se despiu da forma divina em que subsistia, se assumiu a forma de um servo, se tornou obediente até a morte de cruz, então o que você, homem, fará com você mesmo? As Escrituras Sagradas nos dizem que nós devemos imitar o seu exemplo de humildade. E sabe por quê? Porque essa é a marca, eu não sei se inicial ou principal, mas essa é a marca do cidadão dos céus. Abra Mateus capítulo 5, verso 3. Quando o Senhor começa a falar sobre as bem-aventuranças, e nas bem-aventuranças nós temos aí a marca dos cidadãos dos céus, a nossa carta de cidadania, ela é escrita com o sangue de Cristo. E é esse sangue que faz com que essa cidadania se manifeste em nossa vida. E o primeiro caráter dessa cidadania é o quê? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se nós formos olhar a Escritura e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que existem áreas em que Cristo não pode ser imitado. Não podemos imitar os seus atos redentivos, nem sofrer e morrer vicariamente como Ele, mas podemos, com o auxílio de Deus, imitar o Espírito que serviu de base para esses atos redentivos, e para esse ato vicário, que é o Espírito de humildade, que é fruto da graça de Deus em nós. Porque quando nós recebemos o batismo, que é espiritual, e que foi representado aqui, que representa o lavar regenerador e transformador do Espírito Santo na nossa vida, nós somos capacitados e munidos. A semente do Espírito de Deus é lançada sobre nós, e os frutos dessa semente vão germinar, porque nós somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, abra aí Gálatas capítulo 5, verso 22. Ele vai dizer que o Espírito nos foi dado para que nós não façamos aquilo que seja a vontade da nossa carne. E aí, nesse mesmo capítulo 5, verso 22, ele vai dizer assim: mas o fruto do Espírito não são os frutos do Espírito. Uma vez eu ouvi uma pregação sobre isso, bastante interessante. Não são vários frutos, é um fruto só. Ou seja, quando você vai numa árvore e pega uma maçã, ou qualquer outro tipo de fruta, você come, aquilo é um fruto.
E naquele fruto você tem a maçã, a sua casca, aquilo que tem por dentro e as sementes, que vão produzir outras árvores e outros frutos. Ela é composta, se nós formos fazer uma análise biológica, eu não tenho capacidade de fazer isso agora, mas de algumas coisas que são inerentes a ela. Nós olhamos e vemos só duas, aquela pele externa dela e o seu suco, ou seja, aquilo que tem por dentro, a sua carne, vamos dizer assim. E aquilo ali representa o quê? A maçã. Tem os seus caroços também. Tudo aquilo ali é uma maçã. Faz parte de uma maçã. A ideia aqui é de um fruto só. Mas o fruto do Espírito e um fruto do Espírito só, na sua vida, representa amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito de Deus em nós produz todas essas coisas em nós. Esse é o fruto do Espírito. E a palavra aqui para mansidão, no original, significa gentileza, bondade, humildade. É o fruto do Espírito. É algo que nós temos e que precisa ser exercitado, que precisa ser reconhecido, que precisa ser obedecido, que nós precisamos colocar em prática, porque nós temos o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito vai produzir essas coisas em nós. Por isso que Paulo diz que eles deveriam agir daquela forma, e o exemplo é Cristo, para incentivá-los. O prêmio é a glória, para motivá-los a viver uma vida de humildade e de conformidade com o Senhor. A atitude de autorrenúncia, com vistas a auxiliar os outros, deveria estar sempre presente e se expandir na vida de cada discípulo de Cristo. Porque é assim que funciona com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A unidade, a humildade e a solicitude sempre estiveram presentes na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu poderia mostrar vários textos que apresentam isso. Por exemplo, João capítulo 10, verso 30. Ele dizendo, eu e o Pai somos um. Mateus capítulo 11, verso 29, que nós citamos aqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 20, verso 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando nós temos o fruto do Espírito, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos condições e capacidade de viver dessa forma, de imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos chamados, e isso deve ser um desejo nosso, deve ser uma ambição nossa como igreja. Apresentar Cristo nas nossas vidas. É esse mesmo sentimento que o Senhor Jesus nos chama a ter nas Sagradas Escrituras, por meio do exemplo de Cristo e por meio do seu Espírito que nos capacita para isso. É interessante isso que o apóstolo Paulo aqui fala no verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se Ele é Senhor na vida de vocês, o desejo de vocês é fazer a vontade do seu Senhor, é ser igual a Ele. Quando na igreja nós estamos pregando e ensinando a palavra de Deus, aqueles homens que têm a perspectiva correta com relação ao Evangelho, eles não querem que pessoas saiam daqui falando como ele. Eles não querem que as pessoas reproduzam o que o pastor da igreja diz, ou saiam com os mesmos tiques, ou as mesmas manias, mas que eles saiam à imagem de Cristo. Que as pessoas olhem para eles e reconheçam, não necessariamente que ele é dessa igreja, daquela igreja, ou daquele pastor,
ou daquele ministério, mas que todos olhem para ele e vejam nele Cristo, a imagem do Deus invisível neles. Eu disse que é interessante essa comparação que Paulo fala aqui, né? Tendei vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas mais interessante ainda é o que ele vai falar a respeito de Cristo. E aqui ele vai ter uma boa oportunidade para se aprofundar a respeito de um dos mistérios mais difíceis de entender, como alguns outros, como a Trindade, que é a dupla natureza do Criador. Nós vamos perceber aqui o apóstolo Paulo desenvolvendo, ele busca se alongar um pouco acerca da descrição da pessoa de Cristo, porque ele chama o crente a ter o mesmo sentimento, mas nós só vamos entender por que ter esse sentimento quando nós olhamos para a imagem que nós temos, que é Cristo, e entendemos o que foi a vida dele e quem ele foi. E aí sim, isso infunde em nós um sentimento de gratidão, um sentimento de resposta diante de Deus, para seguirmos o seu exemplo. Ele diz no verso 6 assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E é nesse aprofundar dessa descrição que nós podemos entender com mais propriedade a humildade que Deus requer de nós a partir do seu exemplo. Por isso que nós temos aqui apontadas duas naturezas de Cristo: a sua natureza divina e a sua natureza humana. Ele vai dizer assim: subsistindo em forma de Deus. Esse texto é extremamente discutido pelos teólogos, e não poderia ser diferente, porque ele vai falar do quê? De um mistério. E que mistério é esse? A dupla natureza do Redentor. E a palavra mistério na Escritura é algo que desconhecido que foi revelado. Essa é a ideia de mistério na Escritura. Por mais que essa dupla natureza do Criador tenha sido revelada a nós não conseguimos compreender ou conciliar essas coisas, porque na nossa mente é difícil você tentar entender essa ação de Deus, que na pessoa de Cristo é 100% homem, tem um corpo e uma alma de homem, e é 100% Deus. Mas eu poderia afirmar de forma bastante simples que Paulo está dizendo que o Cristo, em sua forma humana, era Deus conosco, subsistindo em forma de Deus. Ele era Deus conosco. Era uma manifestação visível em carne da natureza divina na pessoa do Deus Filho encarnado. É isso que a Escritura vai nos dizer. Ele era o Deus conosco, era Deus no meio do seu povo. Ele estendeu a sua tenda no meio de nós. Ou seja, a sua tenda aí é o seu corpo. É essa habitação, é essa casa. O apóstolo Paulo vai usar essa terminação. Tabernáculo. Tabernáculo de Deus no meio dos homens. Cristo Jesus, Senhor, Deus homem. A manifestação visível em carne da natureza divina. O Deus Filho, Javé encarnado. Abra Colossenses capítulo 1, verso 15. Olha o que a Escritura vai falar disso. E nós vamos gastar um pouco de tempo, provavelmente esse domingo e o outro, falando sobre isso. Esta é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Hebreus capítulo 1, verso 3, também falando do Filho revelado em carne. Ele que é o resplendor da glória, a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E João, capítulo 1,
verso 1 e 14. Olha o que a Escritura vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O texto vai dizer que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Difícil entender isso teologicamente, esse conceito. No entanto, Matthew Henry diz que ele não buscou agarrar-se à sua glória que ele tinha antes de sua encarnação, nem cobiçar aparecer nela enquanto esteve na terra. Se nós olharmos o livro de Apocalipse, em seu primeiro capítulo, quando João vê a Cristo, ele descreve de quê? De uma forma gloriosa. Depois da sua ressurreição, a Escritura diz que João estava ali na ilha de Patmos, e ele teve uma revelação, e ele vê o quê? O Cristo exaltado, o Deus homem. E como é que ele vê? Qual é a descrição? A visão que ele teve foi tão aterradora que ele cai no chão, e ele olha, e ele não tem condições de descrever aquilo que ele estava vendo de uma forma comum, muito clara. Por isso ele usa essas alegorias, mostrando a glória de Deus em Cristo, manifestada na pessoa do Filho, agora ressurreto, também com um corpo mortal, ou melhor, imortal. Abra aí Apocalipse 1, capítulo 14 a 16, verso 14 a 16. A descrição que ele faz do Cristo. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E o que acontece com João? Ele cai no chão. Ele fica como se estivesse sem forças, pelaquela visão que ele tinha. E esse aí era aquele que Isaías diz, que olhamos para ele e não vimos formosura alguma. Era desprezado entre os homens. E quem sabe o que é padecer? Ele abriu mão da sua glória. Abra Mateus capítulo 17, verso 2. Mas é interessante que em alguns momentos da sua vida o Senhor mostrava e deixava claro, não somente pelas profecias, mas às vezes pelo que os discípulos viam de quem era ele. Ele não era um homem comum, ou seja, ele não era qualquer um, ele era Deus. Apesar de você olhar para ele e dizer, este é um homem comum, ele é qualquer um, ou pior do que qualquer um. Mas ele estava ali, subsistindo em forma de Deus. Mas não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Olha o que a Escritura diz aqui em Mateus capítulo 17, verso 2. E foi transfigurado diante dele, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nesse momento, a glória de Deus se manifesta na pessoa do Filho. E ele é transfigurado, e eles veem aquela coisa maravilhosa, aquela luz, aquele brilho. E representava a glória de Deus, apesar de ser homem. É interessante, porque o Senhor Jesus, na condição de Filho de Deus, do próprio Deus, humanamente falando, ele deveria vir de outra forma. E que forma seria essa? Essa forma da transfiguração. Ou daquela forma, depois da sua ressurreição e da sua exaltação. Mas ele não veio dessa forma.
palavra de Deus diz que ele se humilhou e Deus o exaltou. E a sua exaltação é vista ali por João, na ilha de Patmos. Ele tem uma visão do Cristo glorificado, o Cristo que foi exaltado. A transfiguração mostrava a divindade de Deus na vida dele. Mas não era assim que ele era reconhecido. Nem era assim a forma como ele andava no meio de nós. Alguns conseguiram perceber a sua glória. Porque a sua glória, apesar de velada pela sua carne, era demonstrada quando ele falava, quando ele se dirigia a alguém, nas suas atitudes. E muitos reconheciam a divindade de Deus, nele, mesmo nessa condição velada pela carne. Mas se você olhasse para ele, você não daria nada por ele. É isso que a Escritura vai dizer. As pessoas olhavam para ele e não davam nada por ele. Ele era um homem sofrido. Ele se esvazia completamente da sua glória, da sua majestade, quando se transforma em homem, quando se faz homem, e se faz homem numa condição mais baixa, mais vil, a de servo. É interessante que na mitologia grega, quando os deuses apareciam aos homens, eles sempre vinham em uma forma gloriosa. Quando não vinham para enganar os homens. Mas aí é mitologias. E por que eles vinham nessa forma gloriosa? Por que a pele dele, muitas vezes que aparecia, era brilhosa? Era como diziam, esse é um Deus. Eles eram belos, eram fortes, eram magnânimos. Por quê? Porque eles não eram mortais. E apesar dos deuses gregos, da mitologia grega apresentar deuses que são projeções exaltadas dos homens, era assim que eles concebiam a divindade. Se uma divindade precisava aparecer, se um semideus aparecesse, ele precisava ser diferente dos outros, mais excelente, mais forte, mais belo, mais poderoso, mais rico. E esses homens, esses deuses, esses semideuses, eles poderiam exigir para si a mais alta posição e condição em sua humanidade. E Jesus poderia exigir isso, porque ele era igual a Deus. Ele tinha a mesma natureza. Mas o que ele faz? Ele se torna homem. Ele participa da nossa carne e sangue. Ele aparece na natureza humana, assumindo essa natureza voluntariamente, por seu próprio consentimento. E você percebe, não só na mitologia grega, mas em especial na mitologia grega, o distanciamento que existe entre os deuses e os homens. E tinha lá aqueles que estavam no meio, que eram os semideuses, eram os deuses se unindo com as mulheres humanas, ou com homens humanos, e aí gerando filhos, e esses filhos eram semideuses. Então vocês olhavam para eles, você viu uma beleza ímpar, uma capacidade excelente. Por quê? Porque na cabeça do paganismo grego, os deuses são mais exaltados. E apesar de ser uma corrupção, na verdade, há uma verdade nisso. Realmente, Deus está acima de todos os homens. E Ele é o mais exaltado. E Jesus, como Deus, poderia exigir para si a mais alta posição e condição nesse mundo. Até no meio do seu povo, ele era descendente de Davi. O trono de Israel lhe pertencia por direito. E não só o trono de Israel, como o trono de todo o universo. Mas o que ele faz? Ele se torna menor. Ele se torna homem.
ele se rebaixa, ele participa da nossa carne e sangue, aparece na natureza humana, assumindo voluntariamente, e com isso ele se esvazia das glórias e honras do mundo acima e da sua aparência anterior, para vestir-se com os trapos da natureza humana. A Escritura vai dizer que ele foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Hebreus vai dizer isso, capítulo 2, verso 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Queridos, entendam que quem estava ali na Palestina, em carne, cansado, com fome muitas vezes, que tinha necessidade de dormir, era o Deus de toda a terra, é aquele que existia antes dos tempos, é aquele que é eterno, que antes de qualquer coisa existir, ele já existia. E essa é uma das coisas mais assim, vou dizer, ofensivas à sabedoria e ao raciocínio humano. Porque como conceber alguém existente em si próprio? Como conceber alguma coisa, porque eu não posso falar de Deus como criatura, que existia antes dos tempos, onde nada existia. Porque o nosso pensamento e a nossa experiência é extremamente uma experiência de dependência completa. Nós sempre dependemos de alguém para existir. Nós sempre dependemos de alguma coisa para viver. E Deus viveu na eternidade. Eles, como? 3 pessoas nesse universo, nesse mundo. Inconcebível para a mente humana. Por isso que muitos não creem em Deus. Porque acham que vão entendê-lo com a sua mente. E com o entendimento, que é finito. Mas olha como Deus é bom. Ele deixa a sua marca e a sua presença clara na história da humanidade. Então existe esse Deus. Esse Deus existe. E esse Deus se manifestou entre nós em carne. Robertson, em seu livro Word Pictures in the New Testament, meu inglês não é muito bom, diz que Cristo não se esvaziou de sua natureza divina, pois isso era impossível. Ele continuou sendo filho de Deus, indubitavelmente. Ele renunciou seu ambiente de glória. E o pior, ele se torna maldito de Deus, apesar de ser o filho amado, em quem Deus disse que se comprazia nele, tinha prazer, tinha satisfação nele, e a maldição de Deus estava sobre ele. Como assim? Como ele era amado de Deus, Deus tinha prazer nele, a maldição de Deus estava sobre ele. A Escritura vai dizer isso, que apesar dele ser filho amado, a maldição de Deus estava sobre a vida dele, por causa de nós, pecadores. E ele se humilha diante dessa posição, perante os homens e diante de Deus. E toda a sua vida, que apesar de demonstrar a aprovação divina, estava debaixo da maldição de Deus, por nossa causa, para a nossa redenção. Abra Isaías 53, verso 4 e 5. Aí você pode me perguntar, como isso é possível? O Deus poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus Filho manifestado na pessoa de Cristo, o Deus bendito, a maldição de Deus está sobre ele. Sim, por quê? Porque ele se humilhou, porque ele tomou o nosso lugar, porque ele se revestiu na nossa carne. E sabe o que a nossa carne,
uma aparência humana, representa, depois da queda, pecado. Quando você olhava para Jesus, no meio da multidão, se você não soubesse quem ele era, você dizia: é um pecador, como todos os outros são. Porque todo aquele que é nascido de mulher, nasce em pecado. E apesar dele ser nascido de mulher, ele não tinha pecado, porque foi concebido por obra do Espírito Santo. Olha o que a Escritura vai dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Apesar da clara aprovação de Deus com relação a Cristo, ele estava debaixo da maldição dele. Por quê? Porque ele era aflito, foi ferido por Deus, oprimido, transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelo seu sofrimento, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ridboaz diz que ele se despiu do seu divino poder e majestade ao fazer semelhante aos seres humanos, e vai a um nível mais baixo que um ser humano poderia chegar, socialmente falando. Ele torna-se o quê? Escravo. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele era Deus e ele se esvazia de uma forma total, que ele se torna escravo. E ser escravo era abrir mão da própria autonomia pessoal. Ele se subordina à vontade de uma outra pessoa. Ele abre mão do seu estado excelente e se submete à vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. A palavra servos aqui é doulos, que era o escravo por vontade própria. Aquele escravo que tinha possibilidade de liberdade, mas que preferia permanecer na casa de seu senhor para servi-lo. Matthew Henry diz que o seu estado de humilhação não era somente porque ele tomou a semelhança e forma humana, mas a forma de escravo, isto é, um homem em estado desprezível. E Calvino vai dizer que Cristo, de fato, não podia se despir de sua divindade, mas a preservou escondida por algum tempo, para que não fosse vista sobre a fraqueza da carne. Consequentemente, ele colocou sua glória fora das vistas humanas, não diminuindo-a, mas ocultando. Calvino vai dizer também que, em vista de seus milagres, suas obras, ele sempre provou ser o Filho de Deus. Mas isso estava oculto às vistas dos homens. João capítulo 1, verso 14, testifica da glória do Filho que ele sempre teve e que esteve plenamente à sua vista. Ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aqueles discípulos lá na estrada de Emaús, após a ressurreição do Senhor Jesus, e o Senhor fez com que os olhos deles não se abrissem, ou seja, eles não reconhecessem a Cristo ali, e caminhando com aquele homem juntamente com eles, e eles conversando com ele, e o Senhor Jesus falando das Escrituras, que era necessário, que ele deveria morrer e tal, citando os profetas. Daqui a pouco ele desaparece, e eles percebem, os seus olhos se abrem, eles percebem que era Cristo que estava ali. Eles dizem: não nos ardia o coração. É essa glória que era demonstrada na vida dele. Era quando ele abria a boca, era quando ele falava. O seu andar mostrava que ele era excelente, mostrava que ele era o próprio Deus. Se nós somos capazes de brilhar a luz de Deus por meio do Espírito dele, como diz Mateus capítulo 5, verso 16,
Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por quê? Porque eles vão olhar para nós e vão dizer, como a Escritura muitas vezes diz, ele é um anjo de Deus. Como falou dos profetas, como falou de muitos homens nas Sagradas Escrituras, as pessoas olhavam para elas e viam Deus nelas. E por que elas refletiam isso? A bondade, a misericórdia, porque o Espírito de Deus estava sobre elas. E é esse mesmo Espírito que está sobre nós. Se nós somos capazes de brilhar a luz de Deus por meio do Espírito dele, quanto mais aquele que tem toda a plenitude do Espírito de Deus, que é Cristo. Eu gostaria de parar por aqui. Eu gostaria de ressaltar algumas coisas que nós falamos anteriormente. Paulo cita o exemplo de Cristo, que deve ser seguido. E nós só conseguimos entender o que significa humildade quando entendemos quem era Cristo e o que ele representava nesse mundo. Quando nós olhamos o exemplo dele e percebemos que temos o seu Espírito e somos chamados, convocados a seguir o seu exemplo, a ter o mesmo sentimento, a ter a mesma disposição, a abrir mão dos nossos direitos, a sermos humildes, condescendentes e solícitos, é porque a palavra de Deus nos chama a sermos iguais a Cristo. E essa igualdade que nos é possível se manifesta por meio do Espírito de Deus. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se tornou o pior dos homens. E ele fez tudo isso para salvar a você e a mim. Se ele, que é o Senhor de todas as coisas, agiu dessa forma, quem somos nós? Principalmente quando ele exige isso de nós. A Escritura está deixando muito claro isso. E esse comportamento no meio do povo de Deus é um comportamento que vai dar saúde, vitalidade. Porque existem duas palavrinhas que são completamente opostas e não se encaixam. São vertentes completamente distintas. O discipulado cristão e o orgulho. São duas coisas que não conseguem e jamais vão se coadunar. O orgulho, a jactância, a soberba não representam de forma alguma uma vida transformada pelo Espírito de Deus. Se nós estamos demonstrando isso, nós precisamos nos despir dessas coisas. Como Paulo diz, vos despojeis do velho homem, porque essa é uma vestimenta do velho homem. Essa é uma vestimenta da carne e do pecado. E não condiz com a nossa situação. Não condiz com o povo de Deus. Uma das coisas que vai destruir a comunhão e a unidade da igreja é a falta de humildade. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios. Claramente, a falta de humildade presente naqueles irmãos que são chamados santos, mas que estão apresentando
comportamento pecaminoso, apesar de serem santos. E são chamados pela Escritura, no âmbito geral, e pelo apóstolo Paulo, a se arrependerem e abandonarem esse tipo de comportamento, que mostra que são crentes carnais, ou seja, que coloca em dúvida a vocação deles. Se existe um sentimento que não pode existir, que não pode haver no meio do povo de Deus, individualmente falando, é o orgulho. Porque a primeira característica do crente é ser humilde de espírito. Porque o nosso Senhor, o nosso Rei, o Senhor do Universo, nos deu exemplo. E somos convocados a seguir esse exemplo, para a honra e glória do nome dele. Vamos orar. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus. Pedir, Senhor Deus, a tua graça e a tua provisão, Pai. Porque a nossa tendência, Senhor Deus, é sempre de sobrepujar alguém, é sempre de estar acima de alguém. E nós percebemos que a palavra de Deus, ó Pai, é tão clara com relação a isso. Aquele que é Senhor de todas as coisas, que sempre foi Senhor de todas as coisas, quando veio a esse mundo, ele se reduz a nada, se rebaixa ao nível mais baixo do ser humano. É como a Escritura vai dizer, ele se fez pobre para que nós pudéssemos enriquecer por meio dele. Nos faz entender essas coisas, ó Senhor Deus, e buscar, sem nenhum sentimento piegas, a humildade que vem do Senhor. A olharmos, ó Senhor Deus, essa virtude como algo que precisamos alcançar e como algo que precisamos ter de forma única na vida de cada um, de cada servo de Deus, sermos humildes de espírito. E aí, dentro da perspectiva das bem-aventuranças, nós percebemos que ao sermos humildes de espírito, nós vamos ser mansos, nós vamos chorar pelos nossos pecados, nós seremos injuriados e perseguidos, e mesmo assim continuaremos firmes no Evangelho da graça de Deus. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos. Dá, Senhor, esse sentimento, esse fruto, Senhor Deus, faz germinar o nosso coração. E que ninguém, no meio do teu povo, se exalte acima de qualquer outro. Mas que sejamos como a tua palavra mesmo nos diz, nos tornando menores, considerando os nossos irmãos superiores a nós mesmos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.